Nós estamos falando sobre enfrentando os gigantes da alma. Temos baseado essa palavra no texto de Romanos, capítulo 4. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Pois Deus lhe tinha dito: esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinha vigor. Em nenhum momento, a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu e com isso ele deu glória a Deus. Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo que promete. O nosso desafio é estarmos convictos disso também. O nosso Deus é poderoso para cumprir tudo que promete. E nós falamos quarta-feira passada que estamos em meio a uma guerra. Estamos lutando uma guerra. Em tudo o que a gente imagina conquistar, nós precisamos batalhar. Os gigantes que hoje nós enfrentamos têm outros nomes. Os gigantes de hoje, a gente poderia dizer que é a ansiedade, o medo, o pânico, o orgulho, timidez, impaciência, cobiça, inveja, depressão, lascívia, extravagância, vaidade, vício, preguiça, procrastinação, ira, amargura, maledicência, solidão, o passado de muita gente, a culpa, o sofrimento, e alguns temem outras pessoas, o temor ao homem. A pergunta que a gente fez: qual tem sido o gigante que você tem enfrentado? Eu recebi algumas contribuições pelo WhatsApp dizendo que foi muito importante essa reflexão quarta-feira passada, porque alguns gigantes que atormentavam a vida de algumas pessoas foram identificados. E a gente viu que a raiz de todos os males é a falta de fé nas promessas de Deus. Todos os nossos gigantes nascem da incredulidade do coração. Quando o nosso coração não acredita, o gigante ganha corpo, ganha espaço. E muitas vezes nossos problemas emocionais ou até psicológicos se agigantam na alma por falta de fé nas promessas de Deus. Quando a gente crê que a promessa de Deus está agindo e operante em nossa vida, nós não nos deixamos abater pelas circunstâncias negativas que venham sobre nós. A incredulidade vai ser a raiz de muito mal em nossa vida. Por isso, John Piper, ele define que muitas vezes o dinheiro acaba ocupando um espaço demasiado em nossa vida. E o John Piper vai definindo o dinheiro, dizendo que dinheiro é simplesmente um símbolo para os recursos humanos. Dinheiro é aquilo que usamos para obter algo do outro. E aí, Isaías capítulo 55, versículo 1, diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba, mesmo sem dinheiro, venha a Deus. Lá no fundo, nós precisamos crer que tudo o que a gente tem, ainda que o nosso dinheiro possa comprar, é Deus que nos dá, é Deus que garante que isso chegue a nós. Agora, como é que a gente vai vencer os gigantes? Aqui entra o nosso desafio de hoje. Nós vamos perceber que nós vamos vencer o gigante lutando contra eles com fé. Os gigantes que combatemos na alma, eles nascem da nossa incredulidade, da falta de fé nas promessas de Deus. Então, para que a gente possa vencer os gigantes, precisamos crer.
crer que nosso Deus vai honrar, vai cumprir a sua promessa, a promessa de que está conosco, a promessa que nos fortalecerá, que nos dará a vitória. Quando os gigantes nos amedrontam, falamos a semana passada, eles paralisam. Quando a cobiça, a lascívia, o medo, a ansiedade, a solidão se agiganta em nós, nós ficamos paralisados e não avançamos. Então, podemos resumir a proposta central de hoje: nós combateremos os gigantes na alma quando combatemos a incredulidade. Então, a gente precisa combater a nossa incredulidade. A gente cantava um hino muito famoso: o mestre e o mar se revoltam, as ondas nos dão pavor. Mas quando esse hino que vai falar exatamente daquele momento em que Jesus está dormindo na beira do barco e o mar está agitado e os discípulos acordam Jesus, eles canalizam a sua fé em Jesus. Mestre, não se te dá que morramos? Mestre, será que o Senhor não se importa que a gente morra? Jesus, então, levanta, repreende o mar e corrige o mal-estar. Quando a gente enfrenta os gigantes de nossa alma, seja ele qual for, o medo, a cobiça, a incredulidade, a lascívia, os complexos emocionais, se a gente canalizar nossa esperança para Jesus, para o Senhor, e clamar o nome do Senhor: mestre, o Senhor não está vendo que esse negócio está me angustiando? Então, a gente precisa entender o que é que esse texto de Romanos, capítulo 4, está querendo nos ensinar para dizer que a gente vai vencer a incredulidade pela fé. Então, esse texto nos ensina algumas lições importantes. Primeira lição é que a fé considera, inclusive, os problemas do presente. A fé não ignora os problemas que nós estamos vivendo. A fé leva em conta as dificuldades, as limitações. A fé de Abraão, o texto deixa bem claro qual é o problema de Abraão, qual é a dificuldade de Abraão, qual é o gigante de Abraão. Abraão, aos 100 anos de idade, recebeu uma promessa. E isso é impossível para nós humanos. Com 100 anos de idade, ele seria pai. Pai biológico. Poderíamos ser pai emocional. Ele seria pai e a mulher dele seria mãe. Sara teria condição de trazer à luz uma criança. O texto não desconsidera a promessa feita a Abraão. A resposta de Abraão, no entanto, Paulo vai dizer, escrevendo aos irmãos de Roma, no capítulo 4, 19, que a fé de Abraão não se enfraqueceu, parecendo ser impossível. Então, a fé considera as dificuldades. A experiência de Abraão nos dá conta de que a fé jamais deixa de considerar os problemas do presente. Quem tem fé não ignora os problemas. Quem tem fé enfrenta os problemas. Quem tem fé não pensa que nunca terá problemas. Eu tenho Deus na minha vida, portanto não terei problemas. Não é isso. Não temerei é diferente. Terei, porém não temerei. Terei problemas, terei dificuldades, porém não temerei dificuldades, porque Ele está comigo. Ele está comigo. Quem tem fé não acha que os problemas serão todos resolvidos num passo de mágica.
Quem tem fé não pensa que os problemas serão resolvidos de uma hora para outra. Então, quem tem fé tem uma postura diferente disso, né? Quem tem fé considera os problemas do presente como uma oportunidade de glorificar a Deus. Quem tem fé, nós estamos travados ali nesse tema, né? Já estamos lá na frente, né? Quem tem fé, não sei se vocês estão passando aí a transmissão, mas eu estou lá na frente dizendo o seguinte, que quem tem fé considera os problemas do presente como uma oportunidade para que Deus seja glorificado. Eu não sei por que esse problema está me atormentando, mas eu sei uma coisa, Deus será glorificado. Deus será exaltado. Por exemplo, Deus nos criou para o louvor da sua glória. Quando a gente tem consciência disso, a gente vai querer glorificar a Deus em tudo que somos e em tudo que fazemos. Fomos salvos para a glória de Deus. Nós não fomos salvos para encher o nosso ego de vaidade, não. Somos desafiados a viver para a glória de Deus. Será que o meu falar, o meu decidir, o meu proceder glorifica a Deus? Tudo que somos e fazemos deve ser para a glória de Deus. Pois o texto diz em Romanos 11:36, pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele, e para ele são todas as coisas. Por isso o texto continua dizendo, a ele seja toda a glória para sempre. Amém. Quando olhamos para a história de Abraão, em Romanos 4, descobrimos que a fé considera até mesmo o problema que a gente vive no presente. Mas esse problema resultará na glorificação de Deus. Aí a gente vai entender um pouquinho daquilo que aconteceu quando os discípulos de Jesus viram uma pessoa enferma, e aí eles perguntaram, quem pecou? Ele ou seus pais? E Jesus responde, nem ele, nem seus pais. Essa enfermidade é para a glória de Deus. Às vezes a gente perde um emprego e não entende por que perdemos o emprego, mas se a gente tem consciência e se a gente tem fé em Deus, nós vamos crer que Deus será glorificado em tudo. Por isso aquela promessa que diz que todas as coisas, boas ou ruins, todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E a gente faz sempre esse exercício, né? Se esse pneu não tivesse furado, talvez a gente tivesse, e a gente se contenta com isso. Mas no fundo é isso que a Bíblia está garantindo. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou, diz o apóstolo Paulo aos irmãos de Romanos. Na verdade, a fé de Abraão se fortaleceu e ele deu glória a Deus. Abraão tinha uma promessa e apesar de todos os problemas dele e de Sara, ele creu na promessa. Estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo que prometeu. Se tudo é para a glória de Deus, a primeira coisa que devemos aprender é que quando a gente enfrenta os gigantes, enfrenta os dilemas, enfrenta as oposições, enfrenta as circunstâncias ruins, crendo que isso resultará na glória de Deus, nós começamos a enfrentar os problemas com fé nas promessas de Deus. Martinho Lutero escreveu assim, olha, a fé honra aquele em quem ela confia com a consideração mais reverente e mais elevada, uma vez que ela considera o sujeito como alguém verdadeiro e confiável. A fé honra quem nela confia,
Porque a fé considera a fidelidade, a veracidade, a confiança de quem nele confia. E a gente vai perceber que no relacionamento de Jesus, muitas pessoas foram curadas sem Jesus fazer nada. Foram curadas pela fé. Gosto da mulher do fluxo de sangue. Ela creu. Se tão somente tocar nas vestes dele, serei curada. Jesus está andando focado em outra coisa. Jesus não estava com o seu radar, com o seu sensor, né? O seu radar e o seu sensor de onisciência ligado. Ele estava focado em outra coisa, mas de repente alguém tocou nele e disse: quem me tocou? A pessoa que tocou recebeu a virtude, recebeu a cura, recebeu a graça. Jesus tem todo o poder, ele é onisciente, ele está caminhando, ele está indo socorrer, se não me engano, ali, alguém que tinha morrido, acho que é Lázaro, a filha de Jairo, é Lázaro, né? Ele está indo para Betânia, socorrer Lázaro. E de repente ele está caminhando, focado em outra coisa, talvez triste, porque Jesus chorou, né? Jesus estava assim: poxa vida, meu amigo morreu. E esse é um impacto emocional muito forte. Minhas amigas estão ali sozinhas, eu preciso chegar lá. E de repente ele sente sair dele uma força, uma energia, uma espiritualidade poderosa. E ele diz: quem me tocou? Mas Senhor, o pessoal está te apertando. Diz: não, alguém me tocou de maneira diferente, porque de mim saiu virtude. E quando Jesus diz: filha, tua fé te curou, Jesus diz assim: quem me tocou? Porque a fé de quem me tocou tirou vida de mim. Isso é muito forte. A fé de quem me tocou conseguiu tirar de mim o poder. Por isso esse pensamento de Lutero tem tudo a ver com essa necessidade que eu e você precisamos desenvolver de crer que tudo vai ficar bem. Tem um stories meu no Instagram, está lá ainda, não saiu porque ele virou Reels, que no início da pandemia, trancado naquele apartamento, vocês sabem que eu sou um cara agitado, eu não sou de ficar em um lugar trancado, e eu então, na janela, filmando o nascer do sol, coloquei a música Não Seremos Abalados, confiando em seu poder, não seremos abalados. No início da pandemia, março de 2020, está lá. E uma filmagem com essa música, confiando em seu poder, não seremos abalados. Gente, aquilo para mim era uma nutrição da minha fé. Eu cria que se nós confiássemos no poder de Deus, não seríamos abalados, porque a imprensa, a mídia, tudo nos amedrontava, tudo nos ameaçava. Nós não trabalhávamos mais no lugar de trabalho, todo mundo trabalhando em casa, não podíamos sair na rua, notícias de pessoas que pegaram Covid, pessoas que estavam na UTI, e eu disse assim: confiando em seu poder, não seremos abalados. E aí essa coisa afirma a confiança e a fé. Não há outra honra igual à verdade da retidão com que nós honramos a Deus, e Deus nos honra quando nós cremos e confiamos. Por outro lado, não há outra maneira de mostrar maior desprezo por alguém quando a gente considera ele uma pessoa falsa, perversa, nós suspeitamos desse alguém. Quando nós não confiamos em alguém, a pessoa diz uma coisa e você diz: não dá para confiar porque é mentira. Eu ouvi uma conversa recentemente de uma pessoa que mente.
dizendo para a outra: pode confiar em mim. E a pessoa disse: eu não posso confiar em você. Você sabe que eu não posso confiar em você. Se é bom confiarmos, o contrário disso também é assim. Então, crer nas promessas de Deus é a forma mais coerente, mais elementar de glorificar a Deus. Por quê? Porque você crê nisso? Porque eu creio nas promessas de Deus e o meu Deus estará comigo. Quando cremos de uma promessa de Deus, nós honramos o desejo de Deus. Honramos a sabedoria de Deus. Então, a fé considera os problemas do presente como sendo uma oportunidade de glorificar a Deus, crendo em suas promessas. Então, quando você estiver enfrentando alguma situação difícil, não se escandalize porque isso me aconteceu. Não se pergunte onde está Deus. Não questione, apenas creia. Está chorando, creia. Está sofrendo, creia. Está difícil, creia. Creia em quê? Creia que isso tudo que você está vivendo resultará na glória de Deus. Porque vamos enfrentar os gigantes com fé, considerando que os problemas do presente, eles geram uma oportunidade de Deus ser glorificado. Agora, quando a gente reclama, quando a gente esmorece, quando a gente fraqueja, Deus não é glorificado. Então, acho que a gente vai ficar apenas com essa primeira lição. Tem mais 4 pela frente. A semana que vem, a gente continua, se Deus quiser, com menos problemas técnicos, com um pouco mais de tempo. Mas o que é que fica aqui? Qual o gigante que você está enfrentando? Quais são os gigantes que a sua alma, algumas almas já se acostumaram a enfrentar, ou viver, ou a conviver com essas dificuldades? Eu gosto de uma ilustração que diz assim que a gente vai em um zoológico ou em um circo, e ali a gente vê um elefante enorme, grande, preso em uma correntinha frágil. E alguém perguntou, acho que a criança perguntou, é uma ilustração, né? A criança perguntou para o papai: o elefante pode quebrar essa corrente, papai? Diz: pode. É só ele dar um chute com vontade que ele quebra. Mas por que ele não faz isso? Aí o papai explicou. Por quê? Porque quando ele era criancinha, prenderam ele em uma corrente desse tamanho que ele não conseguia nem arrastar a corrente. E ele foi crescendo e iam trocando apenas a argola da corrente. E ele tentou várias vezes chutar essa corrente e nunca conseguiu. Então, ele, na cabeça dele, na mente do elefante, aquela corrente era impossível de ser quebrada. Alguns dos gigantes da nossa alma nos acompanham desde a nossa infância. Alguns gigantes de nossa alma nos acompanham desde o momento difícil que a gente viveu e passou ainda, talvez, na casa do nosso pai, da nossa mãe. Alguns gigantes da alma estão tão enraizados dentro de nós que parece impossível de serem destronados, derrotados. Parece impossível de serem vencidos. Mas hoje nós estamos aprendendo que se a nossa fé estiver firme em Deus, e de que todas as coisas, inclusive aquelas vividas lá na infância, resultarão em glorificação para Deus, a nossa fé em Deus vai transformar todo o mal-estar vivido, agigantado em nossa alma, para a glória
de Deus. O grande desafio dessa noite é você olhar para dentro de você, perceber, descobrir, identificar o que é que tem roubado sua paz, o que é que tem querido fazer você duvidar. Qual é o gigante da sua alma? Não importa o tamanho dele, não importa o tempo que ele te persegue, você precisa, com fé, enfrentar essa situação, crendo que isto é uma oportunidade de glorificar a Deus, porque você crê nas promessas de Deus. Deus vai ser glorificado em minha vida e eu não serei abalado, porque maior é quem está em mim do que quem está no mundo. Pai querido, eu quero pedir em nome de Jesus, que essa fé inabalável que Abraão teve, essa fé em algo aparentemente impossível, possa nos contagiar. A tua palavra diz que é o Senhor que produz em nós o querer, o realizar, o crer. Dá-nos, ó Deus, a fé de que o Senhor será glorificado em nossa vida, em nosso viver. A despeito de qualquer circunstância ruim que a gente tenha vivido ou sofrido. Apesar das dificuldades que estamos vivendo no presente, nós cremos no Senhor, que o presente resultará na glorificação do teu nome, porque nós fomos criados, salvos, remidos para a glória do Senhor. Quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que cada pessoa que ouve esta palavra nesta noite, algumas conseguem, ó Deus, identificar gigantes na alma estabelecidos, que elas possam canalizar e dizer: eu creio que a minha vida glorificará ao Senhor, apesar dos gigantes que me acompanham. E eu creio que o meu Deus está comigo. O meu Deus tem todo o poder. O meu Deus é aquele que declarou que foi lhe dado todo o poder no céu e na terra. O meu Deus, que é aquele que é o meu pastor, e nada me faltará. Esse Deus que garante estar comigo. Se eu passar pelo vale, se eu passar pelo fogo, se eu passar por qualquer tribulação, Ele estará comigo, e eu quero que minha vida seja unicamente para a glória dEle. Abençoe, Pai de amor, cada pessoa nesta noite, em nome de Jesus. Amém.